dia, boa tarde, boa noite para você que veio para o nosso local. O dia do programa Saúde é super esperado na região de Passo Fundo e muitas regiões no Brasil, porque estamos na Coprel, nos canais da NET, no YouTube, para levar informações sobre saúde, sempre trazendo o melhor em pautas com especialistas mais que especiais. Logo eu já conto quem está aqui, mas antes vamos falar dos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Vitais Centro Clínico Integrado, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Next e Mano Escobar. Pois hoje a gente vai polemizar, vai trazer muita informação, mas é uma polêmica positiva. Por quê? Porque a gente mostra o antes das informações e o hoje dessas informações. Do que a gente vai falar? Vai falar principalmente sobre odontologia, mas odontologia e harmonização orofacial. E hoje eu trouxe uma pessoa que eu estou esperando há tempos. A gente conversa pela internet há anos já e agora é parceira do nosso programa. E ele vai trazer muitas pautas para vocês. Se você ainda não conhece, preste atenção neste especialista. Estou falando do doutor Mauro Lopes. Tudo bom, doutor? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Tudo bem, Lívia? Tudo bom. Então, hoje a gente vai falar sobre odontologia e peço e agradeço o seu tempo, que eu sei que o senhor é multifacetado. E eu falo porque ele atende a odontologia em toda a sua globalidade. Né, doutor? Exato. O que é a odontologia hoje, doutor? A odontologia hoje é uma odontologia que não trata apenas dentes, é uma odontologia que trata toda a face. A especialidade da harmonização orofacial foi uma conquista pela nossa classe odontológica, pois a classe já tinha um conhecimento muito maduro sobre toda a anatomia da face, conhece bem a região de musculatura, a região de funcionalidade de toda a face. E o dentista hoje cada vez se especializa mais para poder entender um pouco que o sorriso ele não está perdido ali na face. Que dentro da face você tem que ter uma harmonia entre o sorriso, entre as estruturas funcionais, para que o paciente tenha sempre um rosto mais harmônico. Quando o doutor fala nisso, hoje a gente se olha e enxerga além mesmo dos dentes, da saúde bucal, que é tão importante, que a gente vem falando nos primeiros programas já até agora. E hoje as mulheres, os homens, e inclusive quem tem algum problema, porque teve um AVC ou algum outro problema causado na face, a odontologia vem e resolve, não é? Quando o paciente chega em uma de nossas clínicas que faz essa área de harmonização facial, a gente traça para o paciente um planejamento. Mas o mais importante, quando a gente faz essa consulta inicial do paciente, é ouvir do paciente o que está incomodando ele. A gente tem uma metodologia de trabalho que a gente deixa o paciente bem à vontade para que o paciente relate para nós qual é a queixa dele. Então, a gente fotografa o paciente antes de passar para a consulta clínica. E quando o paciente entra dentro da nossa sala, vai estar a foto do paciente numa TV em frente à cadeira que ele vai estar sentado. E muitas vezes é bem legal a reação do paciente, porque como a TV amplia, né, aquela face que foi fotografada, muitas vezes o paciente se surpreende. Eu ia dizer que eu ia me assustar, né? Porque a gente começa a ver todas, mais as imperfeições, que a gente se cobra muito, né? A gente se cobra muito. E as pessoas olham para aquela foto e muitas vezes aquela queixa que a pessoa chegou na clínica, né? Muitas vezes a pessoa está se queixando, por exemplo, do nariz. E quando ela olha aquela foto ali, ela vai olhar, nossa, mas a minha olheira tá pior do que o meu nariz. Mas eu preciso também fazer a boca, eu preciso fazer outra coisa. Então a gente deixa o paciente à vontade nessa questão para que ele consiga se ver, visualizar o que mais incomoda ele. Então a gente dá esse tempo para o paciente poder fazer esse relato para nós. E aí, com o nosso conhecimento, a gente faz um plano de tratamento para que esse paciente saiba
o que nós, como profissionais, podemos oferecer para poder resolver aquela queixa dele. E muitas vezes a gente aponta até outras coisas que o paciente, às vezes, não se incomoda tanto, porque é importante também você ter uma visão do especialista sobre aquilo. E aí, às vezes, você atenta o paciente para tal problema que, às vezes, ele achava que até então não era necessário ele intervir de alguma forma. E a gente deixa o paciente bem ciente que o paciente são as condições próprias de cada paciente. O paciente vai olhar aquele planejamento que a gente fez e se talvez naquele momento as condições financeiras não propiciam que ele faça tudo de uma vez, o paciente já vai sair com um planejamento sabendo que ele vai passo a passo conquistando aquele sonho que ele foi buscar ali conosco. A gente começou falando, doutor, sobre o preconceito dos odontólogos trabalharem essa parte de harmonização. Hoje já está vencido isso porque vocês estão se especializando muito. Como verificar quando o odontólogo está preparado para esse atendimento? É uma questão assim, existem hoje vários cursos referentes a essa parte de harmonização facial. A gente tem cursos que são cursos sérios, cursos com uma carga horária estendida, né, como os cursos de especializações, onde você abrange vários módulos de ensino, vários tipos de atendimento, vários tipos de protocolos. E a gente tem alguns cursos que não tem uma carga horária tão grande, que muitas vezes o profissional faz esse curso e ele vai ter uma certa dificuldade para depois estar praticando esses procedimentos devido à carga horária baixa e devido, às vezes, até à qualidade do ensino que é propiciado para esse profissional. Eu estou me segurando, então vai ser só um minutinho, né, doutor? Só um minutinho de intervalo. Fiquem aí, porque tem técnicas novas que com certeza até vocês vão ver diferente. Fica aí que o programa Saúde está muito divertido, trazendo informações acerca sobre a harmonização orofacial. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Estamos de volta com o seu programa Saúde aqui na TV Passo Fundo. Hoje com o Dr. Mauro Lopes. Estamos falando sobre harmonização orofacial. Concluímos o primeiro bloco falando sobre tratamentos, técnicas. A gente deixou essa pitadinha para o pessoal já nos assistir. E vamos começar, doutor, pelo início. Quais eram as técnicas que eram aplicadas e as evoluções hoje da odontologia na harmonização orofacial?
Inicialmente, o profissional da harmonização facial, ele trabalhava basicamente com a parte de botox e com a parte de preenchimento. Depois, como uma necessidade clínica, os profissionais foram avaliando que seria necessário ter um conhecimento de outras técnicas para que você conseguisse potencializar os seus resultados. Então, o botox e o preenchimento, que, digamos, seria o carro-chefe da clínica inicialmente, hoje em dia a gente alia a outros procedimentos que são muito fundamentais para que a gente tenha um sucesso legal no nosso tratamento. Então, hoje, o que a gente consegue oferecer para o paciente? A gente consegue oferecer um tratamento completo, onde o paciente muitas vezes vai necessitar de bioestimuladores de colágeno, que é uma técnica muito interessante. Ele tá me olhando, tá, gente? Depois dos 45, né? E aí, o que a gente sempre fala com o paciente, né? O bioestimulador de colágeno é uma técnica interessante, que ele vai estar, estimulando aquele colágeno que o paciente perdeu, que chega um determinada idade que o paciente vai tendo a diminuição dessa formação de colágeno. E isso está intimamente ligado, primeiro, aos hábitos de alimentação do paciente. Então, a gente tem que ver o paciente como um todo. Quando a gente vai conversar com o paciente, a gente tenta saber quais são os hábitos alimentares do paciente, qual é a rotina de exercícios físicos que essas pessoas fazem. Se a pessoa toma muita água, a água ela é fundamental para manter uma pele hidratada. E aí, o bioestimulador de colágeno ele vai recuperar esse colágeno que o paciente perdeu, tá? E a grande briga está aí, que às vezes a pessoa faz o procedimento, tá? Mas ela tem que entender que o processo de envelhecimento, ele não para. A briga... Ainda não tem como fazer isso, né? Esse milagre, não tem. Né? Não achamos ainda a fonte da juventude, né? Não achamos, estamos procurando. Mas o que acontece? O processo de envelhecimento não para. Então, todo procedimento de harmonização que a gente faz, ele precisa de manutenção. E aí a gente também tem os fios de tração, que são os fios de PDO. A gente trabalha com os fios que são fios lisos, que tem a função de estimular a formação de colágeno. E tem os fios de tração espiculados. Os espiculados ele tem uma dupla função, aonde ele faz o quê? Ele faz o tracionamento, tá, dessa gordura que a gente vai, com o passar do tempo, a gente vai tendo queda de gordura, uma queda de gordura facial, onde começa a formar o bigode chinês, onde começa a formar a linha de marionete, onde começa a formar o que a gente chama de jaws, que são uma papadinha aqui abaixo do queixo. E aquele rosto que ele é mais triangular, um rosto mais harmônico, com o passar do tempo ele vai ficando um pouquinho mais redondinho, um pouquinho mais quadrado, devido a essas quedas de gordura. E aí, o fio de tração de PDO, ele faz o reposicionamento desses tecidos que estão em queda. Tá? E aí, consequentemente, também, ele tem um estímulo de formação de colágeno após 60 dias. E esses fios, doutor, também tiveram evolução, né? Também tiveram evolução. Uma grande questão desses fios seria em relação à ancoragem, ou seja, o lugar onde a gente amarrava esse fio. Tá? Por quê? A gente fazia essa amarração desse fio em áreas que são, digamos, não são áreas estáticas, são áreas dinâmicas devido ao uso da nossa musculatura. Para comer, para poder falar, na parte de expressão. Hoje, a gente trabalha com uma técnica diferenciada na parte de tração de tecidos, que seria o lifting temporal. É importante o pessoal ficar atento, porque o doutor, olha, ele está começando esse movimento aqui. É novíssima essa técnica, não é, doutor? Sim, a gente viu essa necessidade clínica, a gente foi buscar conhecimento, foi fazer cursos, e a gente já está aplicando nos nossos pacientes. E, digamos, é um protocolo. Tá? O lifting temporal é uma técnica onde a gente usa um fio, que, digamos, é um fio que ele não é reabsorvível, diferente do fio de PDO. Ele é um fio que ele é um fio definitivo. E a gente faz a ancoragem desse paciente, tá? A gente faz a tração desse fio em áreas, né, que basicamente está estabelecido no couro cabeludo do paciente. E são áreas que são áreas estáticas. São áreas que a gente não tem tanta movimentação na mastigação e, consequentemente, a gente tem uma perda de tração desse fio muito menor do que do fio de PDO. Porém, é um protocolo. O que o paciente precisa fazer?
Antes da gente se submeter o paciente a fazer esse procedimento, o paciente necessita fazer alguns outros procedimentos, caso sejam necessários. Por exemplo, paciente que precisa fazer o Botox, precisa fazer o Botox antes. Paciente que precisa fazer o bioestimulador, precisa fazer antes. Tem paciente que precisa fazer, por exemplo, o emagrecimento facial. Né? Por isso que o interessante hoje em dia da especialidade de harmonização facial é que a gente está trazendo várias técnicas que, combinadas, a gente acaba propiciando um resultado satisfatório para o paciente. Paciente que precisa fazer um emagrecimento facial, ele tem a opção de fazer a cirurgia da lipoaspiração de papada, que é uma das cirurgias que eu mais faço hoje em dia. E fica lindo, doutor. Hoje em dia, a demanda que a gente tem na clínica por lipoaspiração de papada, ela é altíssima. E tem casos de paciente que tem que fazer a bichectomia, onde a gente retira aquela gordura que está em excesso da bochecha. Para quê? Para que esse rosto fique um pouco mais leve, e que quando eu vou fazer essa tração, através desse fio, eu consiga suspender de uma maneira mais fácil. O resultado é incrível. O paciente, ele rejuvenesce 10, 15, 20 anos de uma maneira assim, momentânea. A gente trabalha muito com emoção. E o que mais faz brilhar os nossos olhos executando essa área seria ver o paciente com olhos cheios de lágrimas. O paciente, quando pega o espelho, o paciente... É o que as mulheres mais gostam, né, doutor? A gente volta no terceiro bloco com mais informações que o doutor Mauro viram. Ele tem mais novidades para contar para vocês. Fique aí. Vitais Centro Clínico Integrado oferece atendimento e cuidado individualizado através de uma equipe interdisciplinar comprometida e atualizada para restabelecer a saúde física, mental e social de cada um dos seus pacientes. O Centro Clínico oferece especialistas na área de neurocirurgia, neurologia, geriatria, neuropsicologia e psicologia. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Com o seu programa Saúde aqui na TV Passo Fundo, que você assiste na NET, na Coprel, no YouTube. Estamos levando as melhores informações acerca de saúde toda semana. Hoje, com o Dr. Mauro Lopes, estamos falando sobre harmonização orofacial e principalmente o papel do odontólogo e suas especialidades. Aqui, aqui é o momento que a gente vai tricotando, que eu falo toda semana, no intervalo, a gente conversa sobre
vida real, o que está acontecendo. E a gente sabe que a Ortodentes faz um trabalho muito sério em harmonização orofacial, porque tem também um médico trabalhando com vocês? Sim, dentro da nossa rede de clínicas, né, a gente tem a Ortodentes, a Odontoclin e a gente tem a Estética e Face. São 3 clínicas que a gente trabalha em Passo Fundo. A gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então, na parte da harmonização facial, a gente consegue delegar bem o que é responsabilidade do dentista, especialista em harmonização facial. A gente tem uma biomédica. A biomédica que trabalha conosco é uma biomédica que ela tem a atuação tanto na parte da harmonização corporal, que é um assunto que a gente pode falar um outro dia. A gente gosta. A gente começou a fazer harmonização corporal, a gente tem as enzimas, que são enzimas de emagrecimento, que são... a gente tem produtos que a gente faz bioestimulação de colágeno no bumbum. Então a gente está tendo nessa parte corporal também, na nossa clínica de estética. E a gente tem um médico especialista que atua conosco. O médico especialista que atua conosco, ele realiza em nossa clínica cirurgias estéticas também, que ajudam muito no nosso resultado da harmonização facial. Ele faz as cirurgias de blefaroplastia, que são as cirurgias das pálpebras. E hoje em dia você tem uma recorrência muito grande de pacientes que necessitam fazer essa remoção do tecido que está em excesso na pálpebra, tanto pelo aspecto estético, como pelo aspecto funcional. Há muitos pacientes que têm dificuldade de visualização, de enxergar, devido ao tecido de pálpebra em excesso. Então a gente tem um médico, que é o médico da nossa clínica, o médico da franquia, que ele atende a nossa clínica uma vez por mês, realiza essas cirurgias de pálpebra, realiza cirurgias da parte de orelha, que seriam a otomodelação, que é a modelação da cartilagem, e também a otoplastia, que é uma cirurgia onde você tem cortes e você consegue resolver a queixa do paciente com orelha de abano, orelha em formatinho de concha. E também ele realiza cirurgias de nariz na nossa clínica. Quando a gente fala sobre harmonização facial, a gente fala sobre um todo, tá? E muitas vezes se você não trabalhar em determinada estrutura, você não melhorar determinada estrutura, você não vai ter o resultado que você quer. Então, o que é importante? A gente saber o limite de até onde o profissional da odontologia pode estar atuando, e você ter pessoas habilitadas em outras áreas em sua equipe para que você consiga delegar, para que a pessoa especialista resolva determinado problema do paciente e a gente tenha um resultado legal no final. Até, doutor, porque todos têm medo quando vão fazer alguma modificação na face, que vai ficar muito diferente do que é a pessoa, não é? A grande questão, o grande desafio da harmonização facial hoje em dia é você proporcionar um resultado para o paciente que seja o menos artificial possível. E muitas vezes a gente tenta trazer para o paciente, digamos, um rejuvenescimento facial, deixar o paciente mais bonito dentro das características do paciente. Não é aquela característica que o paciente vai se olhar no espelho e não vai se enxergar. O grande segredo da harmonização facial hoje em dia é que você faça os procedimentos e que a pessoa olhe para ti e saiba que tu fez alguma coisa, mas não consegue detectar o que foi feito. O grande desafio nosso é isso, a gente trazer jovialidade, a gente trazer harmonia para a pessoa, mas sem aquele impacto artificial, que a pessoa olha e fala, nossa, que boca gigante. E hoje em dia, as pessoas, tem muita gente que vai para essa linha do exagero. E a gente, como profissional, a gente tem que orientar o paciente o que é, digamos assim, natural e o que está passando por um ladinho mais artificial. Porque o que é bonito é que todo mundo fala, mas tem que lembrar que o bonito mesmo é o diverso, é o diferente. Então, se a gente pode melhorar o que a gente tem, né, doutora, a gente precisa se aliar a pessoas como o senhor, né, que busca pensar na saúde global, porque a gente começa na saúde bucal
E ali pode melhorar. Olha, Lívia, teu sorriso é assim, a tua boca tá assim, quem sabe a tua sobrancelha vai isso e aquilo, essa parte que tu tem mais bonita, quando tu se expressa ao teu lado, isso. Então, vocês fazem toda uma leitura da pessoa, inclusive da família, né? Porque começa no filho, daqui a um pouco tá na mãe e na avó. Exato. Não, e o que é muito interessante, que eu falo que é uma grande vantagem do profissional da odontologia estar executando essa harmonização, porque muitas vezes, já dizia o Dr. Ivo Pitangui, ele tem uma declaração bem interessante sobre isso, que como é importante você estar com um sorriso em dia para que você tenha uma face harmônica. E como nós somos profissionais da odontologia, muitas vezes primeiro a gente pede para que o paciente trabalhe essa parte do sorriso, melhore os seus dentes. Hoje em dia a gente tem vários recursos, hoje em dia a gente tem clareamento, a gente tem implantes, a gente tem facetas, lentes de contato, porque não adianta você estar com um botox em dia, estar com um bioestimulador em dia e estar com seu sorriso feio, né? Você vai estar destoando do que seria uma coisa harmônica, uma coisa bacana. E desde que o mundo é mundo, né, doutora, a gente busca a beleza para ser bem visto e principalmente cuidar da autoestima. A gente tem muita pauta para conversar com o senhor, inclusive trabalhos que o senhor faz com o pessoal de câncer de mama. Isso a gente vai abordar num próximo programa. Mas eu gostaria de agradecer a sua presença, agradecer também o seu tempo, principalmente, e dizer que parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, diferenciais que estão trazendo para toda a região. Eu agradeço. A gente tem uma procura muito grande, não só de Passo Fundo, mas de toda a região. E a gente trabalha com seriedade, a gente trabalha com resultados, que é muito importante. E cada vez mais as pessoas vão conhecendo um pouco mais do nosso serviço e vão valorizando um pouquinho essa parte de autoestima. Como é importante estar com a autoestima em dia. Então, esse foi o programa Saúde de hoje. Tem muito mais pautas para conversar com o Dr. Mauro. Mande sugestões, estamos aqui para ouvi-los e responder às suas dúvidas. Mas vou agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas, Crianças e Adultos, Vitais, Centro Clínico Integrado, Ortodentes, Clínicas Odontológicas, Next e Mano Escobar. Até a nossa próxima edição. Até mais!